Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Quintas com Péricles Ramos. Prepare-se para uma jornada de inspiração e reflexão. Aqui nós nos encontramos todas as semanas, às quintas-feiras, para explorarmos temas relevantes para o nosso crescimento espiritual e pessoal também. E hoje não vai ser diferente. Então, acomode-se confortavelmente e vamos mergulhar nessa mensagem de aprendizado e crescimento. Hoje, eu estou muito feliz por receber um amigo de muitos anos, desde o tempo do nosso antigo IAE, lá em São Paulo, que hoje chama-se Horácio, o pastor Nemuel Stina. Boa noite, pastor Stina, tudo bem? Boa noite, meu amigo Péricles Ramos. Boa noite a todos que nos acompanham nesse canal, nesse meio de comunicação tão importante, né? Às vezes a pessoa está assistindo agora durante o dia, né? Então, bom dia, uma boa tarde, mas boa noite. É um prazer estar de volta com você, viu, Péricles? E parabéns, porque você é um pregador da palavra através das mídias aí. Louvado seja Deus, viu? Amém. Pastor, conte-nos um pouquinho sobre sua igreja no Canadá. Em que estado, que cidade que ela está localizada? Nós estamos aqui na cidade de Saskatoon. O estado que eles chamam de província aqui é Saskatchewan. E nós temos uma associação aqui que abarca 2 estados, 2 províncias, que é a de Saskatchewan e Manitoba. E a associação aqui se chama Mansaski, que é a junção de Manitoba com Saskatchewan, né? E eles fizeram um esforço tremendo para eu voltar à ativa, porque eu estava ajudando na igreja como voluntário e os irmãos gostaram muito, e aí eu resolvi aceitar o desafio. Eu pastorei uma igreja canadense aqui, tem algumas poucas famílias brasileiras, mas eu ainda não tenho inglês suficiente para pregar, me comunico com as pessoas no dia a dia, mas para pregar é um pouco mais difícil, então eu tenho uma tradutora, que é a minha filha Ana, e tem sido uma experiência muitíssimo agradável, sabe? Eu louvo a Deus porque a minha vida é pregar, não é? E Deus preparou esse momento aqui para eu continuar essa atividade que tem a ver com o reino eterno, né? Eu estou muito feliz, viu, Périx? Minha esposa também, minha família. E nós louvamos a Deus, é um privilégio servir ao Senhor. Ah, que benção. O senhor é natural aqui de São Paulo, aqui do Sudeste, um estado que tem uma temperatura mais baixa em relação a boa parte do país. Mas tenho certeza que não se compara ao friozinho que faz aí, não é mesmo? Na verdade é assim, a gente morou muitos anos em São Paulo, né? Mas em São Paulo, por exemplo, quando está 15 graus positivos, a gente passa mais frio do que quando está aqui 15 negativos. Porque a estrutura aqui é outra, né? É tudo hermeticamente fechado, então tudo aquecido. Você só passa frio se ficar na rua, né? Agora eu já peguei aqui, meu amigo Pérez, 47 negativos, viu? Uau! A minha, Sentiu de picolé, né? a minha esposa já pegou 50 negativos, eu peguei 47. E é assim, você não pode ficar na rua mais do que 2 minutos fora do carro, porque aí, se você ficar 5 minutos, já não consegue mais respirar, né? Porque o ar é muito gelado e aí vai resfriando e gelando os pulmões também, né? É uma coisa perigosa. Mas a gente não fica fora de casa, porque você vai na igreja, é aquecida, você vai no shopping, é aquecido, no mercado é aquecido, em casa é aquecido, o carro é aquecido. Então, é muito fácil. E aqui as pessoas passam menos frio do que no Brasil, viu? A despeito de 50, né? Entendo. Agora, pastor, nós queremos que o senhor aqueça nossos corações com a palavra de Deus, que com certeza será uma mensagem poderosa. Não, você poderia fazer uma oração para a gente começar, né? Que tal? Sim. Não, eu pensei que você fosse falar alguma coisa do aquecimento do coração. Não, aí é o seguinte, vamos aquecer o coração já já com a palavra de Deus e eu vou pregar hoje
baseado em Lucas capítulo 15. Eu vou pregar sobre a parábola do filho pródigo, mas eu vou abordar mais o pai do que o filho, sabe? Porque para Outra visão, né? importante, eu vou explicar depois, mais importante da parábola é o pai, viu? É que eu peguei a sua deixa de falar do aquecimento, que tudo mais. Eu aproveitei e aquecer nossos corações, entendeu? Mas, Tá certo. mas antes, é claro, não podemos começar uma reunião falando de Deus sem pedir a sua orientação, sem pedir que o Santo Espírito nos instrua e nos ilumine. Pastor, então vamos fechar nossos olhos, você que também está nos assistindo, vamos fazer uma pequena prece ao nosso Deus. Por favor, Senhor, que teu Santo Espírito toque nossas mentes, toque nosso coração, abrindo para as mensagens que virão de ti nesta noite. Abençoa o pastor Estina, para que ele possa trazer uma mensagem poderosa vindo de ti, para conforto, ânimo e alegria de em nossas vidas. Tudo isso nós pedimos agradecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pastor Nemuel, é com muita satisfação, com muita alegria que passo então a palavra nesse momento. Amém, amém. Ô Péricles, as parábolas de Jesus, elas são muito importantes, viu? Porque são como tesouros escondidos. Você escolheu muito bem o slogan aí para a série, né? Elas têm sabedorias escondidas nessas parábolas. E essas sabedorias, elas são parte da sabedoria de Deus, né? Eu costumo dizer, Péricles, que a Bíblia é a mente de Deus traduzida em linguagem humana para que possamos compreender o mínimo necessário do plano da redenção, aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor e termos vida eterna. Por que eu digo o mínimo do plano da redenção? Porque não dá para entender todo o plano aqui, uma vez que ele será estudado durante a eternidade, não é? E na Bíblia nós temos muitas coisas, temos os Salmos, os Provérbios, o Pentateuco, os Evangelhos, temos os livros proféticos, e nos Evangelhos nós temos as famosas parábolas de Jesus. Deixa eu dar umas informações aqui sobre as parábolas para ajudar a pessoa que nos acompanha aí nesse momento, né? Quantas são as parábolas de Jesus? Gente, esse é um assunto complexo. Alguns dizem que são 40, outros dizem 42, outros 44. Eu, por exemplo, tenho uma lista com 48 parábolas de Jesus. Essa é a minha lista. Por que uns pensam um número, outros pensam outro número? Primeiro porque nem todas as parábolas, elas têm o subtítulo em cima, parábola tal. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que é uma parábola, mas é uma parábola. E outras confusões que existem é porque existem algumas alegorias na Bíblia que são metáforas curtas que podem ser confundidas como se fossem parábolas. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 9, nos versos 15 a 17, tem uma dessas metáforas, uma alegoria, que alguns pensam que é uma parábola. Agora, o que é importante não é saber o número das parábolas. O importante mesmo é a gente conhecer as parábolas e saber quais os ensinamentos que as parábolas têm. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, em João, no capítulo 21 e no verso 25, está escrito o seguinte: muitas outras coisas que Jesus fez, ou contou, é claro, né? Se cada uma destas fosse escrita, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Jesus deve ter feito muito mais coisas, deve ter pregado muito mais sermões, deve ter ensinado muito mais, contado muito mais parábolas, mas nem todas foram registradas, né? Então, o importante é a gente saber que uma parábola, ela não pode ser pega assim detalhe por detalhe, porque senão aí nós vamos nos encaminhar para um caminho perigoso. Qual é a função de uma parábola? É ensinar uma lição. Então, conta-se uma parábola
com o objetivo de ensinar uma lição. Não dá para a gente tirar 1000 lições de uma parábola, senão nós vamos pegar palavra por palavra, vai dar confusão. E parábola é uma ilustração, é uma maneira de ensinar uma lição, ok? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Essa é uma das minhas preferidas. Aliás, o capítulo 15 de Lucas, ele apresenta 3 parábolas seguidas assim, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo. Essas 3 parábolas, elas formam um bloco apenas, ok? E por que Jesus contou estas parábolas? Ele contou estas parábolas porque, pelo fato de ele se aproximar de publicanos e pecadores, os escribas e fariseus ficaram muito bronqueados com ele e foram interpelá-lo por que razão ele se associava a publicanos e pecadores. Então Jesus contou estas parábolas para dizer mais ou menos o seguinte: lá em Lucas 19:10, quando ele foi com Zaqueu, ele falou assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ok? Então, por que ele contou essas 3 parábolas? Para explicar para os publicanos, para explicar para os fariseus e os escribas que ele veio aqui para salvar os pecadores. Vou dar uma visão rápida assim da ideia de Lucas 15 para depois entrar na parábola do filho pródigo, ok? Então Jesus começou contando da ovelha perdida. O que é uma ovelha perdida? Uma ovelha perdida é uma representação de uma pessoa que está longe de Deus e que sabe que está longe de Deus, mas que não sabe como voltar para Deus. A ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia voltar para casa, ok? Quando terminou a parábola, Jesus disse que houve uma festa e que o dono da ovelha chamou seus amigos para participarem da festa. Por quê? Porque o universo se reúne para festejar quando uma ovelha perdida é achada e volta para casa, ok? Depois Jesus contou a parábola da dracma perdida, que estava perdida dentro de casa, e que a dona da dracma, a dona da casa, ela acendeu uma luz, ela vasculhou tudo até achar a dracma perdida. A dracma não sabia que estava perdida, porque dracma não tem sentimento, é uma moeda, não tem vida em si mesma. Às vezes a pessoa está inconscientemente perdida, ela não tem noção das coisas, né? E depois Jesus então contou essa parábola da dracma perdida. A dona da casa também chamou as amigas para comemorar, porque ela havia perdido uma das suas 10 dracmas, das suas 10 moedas, né? Ela foi encontrada. Então, sempre que a salvação acontece, Jesus estava dizendo, existe festa, festa no céu, festa no coração de Deus, né? Aí depois Jesus contou a parábola do filho pródigo. Ela está em Lucas no capítulo 11, começa no capítulo 15, começa no verso 11 e vai até o verso 32. Como é essa parábola? Um homem tinha 2 filhos, o mais jovem quis sair de casa, juntou as suas coisas e foi embora. Naquele tempo, quando um filho pedia a herança antes do pai morrer, era mais ou menos como dizer para o pai assim, eu estou exagerando um pouco, mas não tanto, tá? Era como que dizer para o pai assim, quão bom seria se o senhor morresse para eu receber já a minha herança, não é? Mas aquele pai era um pai amoroso e ele então deu a parte do filho, o filho foi embora e gastou tudo que tinha. Enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, mas quando acabou o dinheiro, não tinha mais amigos. Aí ele foi trabalhar com porcos e deveria ser um indivíduo que não era acostumado com porcos, né?
Imagina ter que trabalhar com os porcos e ainda comer a comida que os porcos comiam. Eu sou de uma região fazendária, não é? E eu me lembro que quem criava porcos, eu nunca vi. Nunca criamos porcos em casa, porque a minha família se tornou cristã adventista um pouquinho antes de eu nascer, não é? Mas eu me lembro que alguns vizinhos tinham isso, e eles davam lavagem para o porco. O resto de comida, aquelas coisas assim, já azedas, mal cheirosas, né, que até fariam mal para um ser humano, né? Mas o rapaz era obrigado a comer essas comidas que os porcos comiam. Aí um dia, ele caindo em si, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão. Quem é o filho pródigo? O filho pródigo é aquele que está longe do pai, está perdido, sabe que está perdido, mas sabe o caminho de volta. Enquanto a ovelha perdida sabia que estava perdida e não sabia voltar, o filho pródigo sabia que estava perdido e sabia voltar. Já a dracma perdida, ela não sabia que estava perdida, então não tem como analisar se voltaria ou não, não é? Mas o filho pródigo disse: eu vou voltar, eu vou pedir perdão para meu pai, eu vou pedir para meu pai me tratar como um empregado, um jornaleiro, um entregador de jornal. E ele voltou para casa. O que me chama muito a atenção na parábola do filho pródigo, em primeiro lugar, é o pai da parábola. Em segundo lugar, é o irmão mais velho. E eu vou falar dele daqui a pouquinho, do irmão mais velho. Ok? Como é o pai da parábola do filho pródigo? Primeiro, devo dizer a você o seguinte: em Lucas 15, nós temos toda a divindade envolvida. Como assim? Porque Jesus é o bom pastor. Então, o Deus Jesus está na parábola da ovelha perdida. O Espírito Santo é a lâmpada que a mulher acendeu. O Deus Espírito Santo está na parábola da dracma perdida. E o pai da parábola do filho pródigo é Deus o Pai, representa Deus o Pai. Então, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, todos os três estão envolvidos na salvação das pessoas. Porque Jesus veio aqui para representar a divindade. Ele falou: quem me vê a mim, vê o Pai. E qual é a missão da divindade? É resgatar o que se havia perdido. Deus criou o homem lá no jardim, na semana da criação. O homem se corrompeu, se perdeu, pecou. Jesus veio para redimir o ser humano, a humanidade, buscar e salvar o perdido. Como é o Pai? O verso 20 de Lucas 15, ele é incrível. E só ele dá um baita de um sermão, minha gente. Eu vou ler para você o verso 20 de Lucas capítulo 15. Quer ver que coisa linda? Diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai, aqui dessa parábola, representa Deus. Diz assim: vinha ele ainda longe, quer dizer, quando nós damos o primeiro passo na direção de voltar para Deus, o pai nos vê longe. E o pai espera a gente chegar em casa? Não, ele não espera. Porque quando nós damos o primeiro passo para voltar para Deus já é suficiente. Deus sai correndo. A Bíblia diz assim: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e cheio de compaixão, correndo. Deus, ele é movido pela compaixão, ele sente a mesma paixão. Porque ele é o nosso pai, ele nos criou, ele sabe o que vai dentro aqui da máquina, gente. O que vai dentro aqui da mente, do coração, ele sabe. A Bíblia diz que ele sabe até quantos cabelos nós temos na cabeça. O salmista Davi diz que a palavra ainda não saiu da boca e ele já sabe até a palavra que a gente vai falar.
Os nossos ossos não tinham sido formados e Deus já conhecia todos eles. Incrível. Salmo 139. Deus, ele se move de compaixão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. Movido de compaixão. Aí a Bíblia diz assim, correndo. Deus, o Pai, é um atleta que corre na direção do Filho e pensou em voltar para casa. E deu o primeiro passo para voltar para casa. Mas Deus não apenas enxerga de longe e não apenas sai correndo, não apenas tem compaixão. A Bíblia diz que Deus nos abraça. O Pai abraçou o Filho. Como é que o Pai nos abraça? Mesmo maltrapilhos, mal cheirosos, fétidos, por causa do pecado. O pecado rasga as nossas roupas. Ele nos torna intragáveis, irreconhecíveis. Mas para o Pai, nós somos filhos. Um filho é um filho. E o Pai vai lá e abraça aquele filho. O Pai não está nem aí para o mau cheiro, para a roupa rasgada. Está nem aí. Mas o Pai não apenas abraça, ele também beija. É meio asqueroso você beijar um indivíduo que está na rua aí durante 30 anos, por exemplo, sem tomar banho. Cheira azedo. Mas como é o Pai? O Pai não liga para o nosso azedo, para o nosso mau cheiro. Nós somos filhos. Filhos que voltam para casa. E o Pai sai correndo, vê de longe, sai correndo, se move de compaixão, abraça e beija. Mas tem uma coisa, viu? O Pai não deixa a gente ficar do mesmo jeito. Hoje a religião está assim uma bagunça generalizada, porque a religião venha do jeito que você está e fique do jeito que você está. Deus aceita. Não é assim, não. A mulher que foi apanhada em adultério, Jesus falou assim, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Quando nós voltamos para Deus e Ele nos abraça e nos beija, Ele troca a nossa roupa. O pai da parábola mandou trazer uma roupa nova, anel, sandália, banho. Novas criaturas, quem está em Cristo, nova criatura é a gente. Deus aceita do jeito que a gente está, mas Ele nos transforma. Não é para a gente continuar sujo, fedendo, desculpe a palavra fedendo, mal cheirosos. Ele quer que a gente fique limpinho, bonito, porque ele quer nos apresentar ao universo como um filho. E um pai não tem prazer em apresentar um filho todo desfeito, todo degringolado, estragado, maltrapilho, fétido. Não. O pai quer apresentar um filho bonito, bem vestido, bem, cabelo bem feito, barba bem feitinha, bonita, né? Desenhada, roupa bonita, filho bonito, como o pai é bonito. O filho foi convidado a entrar para uma festa e Deus, o pai da parábola, mandou fazer uma festa especial porque o filho voltou para casa. Deixa eu falar uma palavrinha sobre o irmão mais velho. O irmão mais velho estava dentro de casa, sempre do lado do pai. Mas o que aconteceu com ele? Ficou chateado, ficou triste, porque o pai fez uma festa. E ele não queria entrar para a festa. Porque ele falou para o pai, pai, eu estou tanto tempo aqui, te sirvo, nunca fui embora, o senhor nunca me deu uma festinha pequenininha. E agora vem esse teu filho aí que bagunçou tudo nossa herança, gastou todo o seu dinheiro, e o senhor faz uma festa. E o pai falou, filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Tudo que é meu é teu. Mas o teu irmão estava perdido e foi achado.
estava longe e voltou, estava morto e reviveu, porque sem Deus nós somos cadáveres ambulantes, estamos mortos sem Deus, porque Deus é vida, e separados de Deus não há vida, há morte só, nada mais. Deixa eu fazer aqui uma colocação. Na parábola da ovelha, ela termina com a festa, ok? Na parábola da dracma, ela termina com a festa. Na parábola do filho pródigo, não termina com a festa. Porque termina com a conversa entre o pai e o filho o filho mais velho não querendo entrar para a festa. E por que não existe esta conclusão? Eu fico pensando que às vezes quem tem que dar o final sou eu. O final quem decide é você. Muitas vezes nós somos como esse irmão mais velho, sabe? Nós estamos na igreja, estamos em casa, achamos que somos bons cristãos, mas nós não nos alegramos como deveríamos quando os pecadores se arrependem. Nós não nos alegramos como deveríamos quando alguém entra para o reino de Deus. Então, Lucas 15, ele apresenta uma ovelha perdida, uma dracma perdida, o filho pródigo perdido, mas o irmão mais velho do filho pródigo também estava perdido. Ele representa aqueles que estão na igreja achando que estão bem, que estão salvos, mas estão perdidos. Todos nós precisamos de Deus de um jeito ou de outro, sabia? E qual é o Deus que nós precisamos? Nós precisamos de um Jesus que é o bom pastor. Nós precisamos de um Espírito Santo que ilumina a nossa vida. Nós precisamos de um Pai que sai correndo para nos abraçar e nos beijar. E que nos dá uma roupa nova, um perfume novo, um anel novo, uma sandália nova, um banho novo. Para nos tornarmos novas criaturas. Eu sou muito otimista. E eu sempre penso positivamente quando se trata de coisas espirituais, de coisas de Deus. Porque Deus pode fazer muito mais do que nós conseguimos imaginar. Tanto que Paulo falou em 1 Coríntios 2:9, que aquilo que nós nunca vimos, nem nunca ouvimos e jamais imaginamos é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é mais. Na minha visão, a parábola do filho pródigo deve terminar com o filho mais velho entrando para a festa. Sabe por quê? Porque ninguém tem o poder de convencimento que Deus tem. E se aquele filho se aproximou do pai para falar do seu descontentamento, e o pai deu as explicações, ele se convenceu e ele entrou para a festa. Isso é o que eu penso. Por quê? Porque todos aqueles que se aproximam de Deus, eles são contemplados com a graça e a misericórdia de Deus. Jamais alguém se aproximou de Deus sem ser abençoado. Quer ser abençoado, quer ser abençoada, se aproxime de Deus. Você tem dúvidas? Não tem problema. Se aproxime de Deus, Ele vai lhe dar as explicações. E sabe, mesmo que Ele não der as explicações, só o fato de você ficar perto de Deus já é muito mais do que ter as explicações. E eu sou testemunha disso. Sabe por quê? Tem coisas que eu não entendo, mas eu fico perto de Deus. É como você ficar perto de um poste de luz que tem uma luz forte. Quem fica perto de Deus tem a vida iluminada, mesmo com os sofrimentos desta vida aqui. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não são as aflições. Nós temos é que estar perto de Jesus, temos que estar perto de Deus. Por isso que Jesus falou, não é? Está em Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Jesus está chamando hoje. Se você faz parte desse pacote de Lucas 15, não importa qual é a sua posição. O que importa é que nós temos um bom pastor, temos a luz do Deus Espírito Santo e temos o Pai, que nos enxerga, se compadece, corre, abraça e beija e nos transforma. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, por favor, permita que Deus transforme a sua vida. Muito em breve, Jesus vai dar uma grande festa. Na verdade, quem vai dar a festa é Deus, o Pai, para comemorar a vitória de Jesus na nossa vida. Essa festa é chamada de a Ceia das Bodas do Cordeiro. E o Senhor está nos convidando para fazermos parte. Vamos a Jesus. Ele vai transformar a nossa vida. Ele vai mudar tudo e nos vai tornar filhos e filhas no reino do Deus eterno, do eterno Pai. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua família. Vamos olhar para Jesus e que as parábolas de Jesus nos ensinem o caminho da vida eterna. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, que alegria poder estudar o teu livro, as parábolas de Jesus. Quantos tesouros escondidos atrás das parábolas. Quantas lições preciosas nos ensinos de Jesus. Obrigado pela vida do meu amigo, meu irmão, Péricles, pelo seu canal, pelo seu trabalho, pela sua disposição. Abençoa-o junto com a sua família. E a todos aqueles que acompanham estas mensagens de poder. Que a tua luz brilhe na vida de todos os que nos acompanham. E que essa luz produza vida, vida eterna. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados e por Jesus, pelo Espírito Santo e por Deus o Pai, nós oramos agradecidos e fazemos isso em nome de Cristo, nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém. Segura um pouquinho aí, não desligue. Eu tenho algo muito importante para contar. Fique atento ou fique ligado, como dizem os jovens. Em breve, teremos uma nova série super especial, com muitas novidades inéditas aqui no nosso canal. Então, ore pelo projeto e se prepare. Também quero fazer um convite especial. Aliás, é mais do que um convite, é uma convocação. Eu gostaria que você se tornasse um missionário. Como assim? É fácil. Não se preocupe, você não vai precisar viajar para lugares desconhecidos. É algo bem simples e fácil. Seja um missionário digital. Você tem 3 opções e espero que use todas. Abençoe alguém enviando esta mensagem. Compartilhe um estudo com um amigo, com um parente, para que ele possa desfrutar deste conteúdo tão edificante, que é feito com muito carinho a cada semana. Também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, porque ao fazer isso, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e começa a divulgá-lo para mais pessoas que também precisam ouvir a palavra de Deus. E por fim, conheça nossos outros conteúdos. Você já deve saber que às terças-feiras vai ao ar nosso programa para a Rádio Novo Tempo, com programas curtos de 5 minutos. Agora também temos uma meditação da família, com mensagens de apenas 75 segundos, que inspiram e motivam toda a família a começar o dia de forma positiva. Então, tenha uma boa noite e que você possa ter um descanso agradável. Nos encontraremos novamente na próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos.